Oi, gente! E aí, você tem uma super facilidade de conversar sobre quem paga a conta? Com seus amigos, com seu par romântico, com a sua família? Pois é, nem eu! Hoje eu tenho muito mais habilidade, porque trabalho com comunicação e tudo isso. E eu gostei bastante dessa polêmica que aconteceu ao redor da fala do Caio Castro, depois o Felipe Neto deu a opinião dele, porque eu acho que ela vem daí, da nossa dificuldade de conversar sobre essas responsabilidades e da nossa dificuldade de ouvir o outro com uma escuta realmente ativa, ouvir o que ele está falando e não o que a gente pensa sobre o assunto, né? Ouvir o que a pessoa está falando sem concordar nem discordar, apenas escutar até ela concluir o raciocínio. Então, eu quero trazer alguns fatos aqui para vocês que podem contribuir, né, para esse pensamento. Acredito que não importa tanto se eu concordo com um ou com o outro, porque não é sobre concordar com eles, é como fazer a sua visão de mundo conversar com a visão de mundo da pessoa que vai realizar algo com você que envolve investimento, né? Vocês vão num jantar, envolve investimento, vão viajar, envolve investimento, vão comprar uma coisa para casa, vão dividir uma conta, vão dividir uma faxina, né? Não é nem, às vezes é um investimento de tempo, é uma conversa complexa geralmente porque a gente não tem o hábito de ter essa conversa. Então, mais importante do que o que você pensa sobre quem deve pagar ou não uma conta, é sobre como conversar com isso. O importante é você conversar com isso com a pessoa em si. Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo muito recente, assim, de relacionamentos meus. Quando eu me casei, eu não sou mais casada, mas fui casada, e eu tinha um apartamento que eu estava pagando a prestação desse apartamento. E a pessoa com quem me casei estava dividindo o apartamento com outras pessoas. Quando a gente foi se casar, a minha sugestão foi, né, morarmos na minha casa, porque não era aluguel, né, era uma casa legal, que a gente gostava de ficar lá, no meu apartamento, porém, que fossem divididas as contas metade, inclusive a prestação do apartamento. Porque para mim, se a pessoa já pagava aluguel, ela teria que pagar um lugar para morar, então ela pagaria também para morar comigo e o valor da prestação era o valor de um aluguel bem razoável em São Paulo. E aí a pessoa disse para mim, eu discordo, porque o apartamento é seu, ele é um bem, ele não é um aluguel como eu estava pagando antes com os meus amigos, ele é seu. E essa visão tá certa ou tá errada? Tá certa, não é sobre certo e errado, entende? Tá todo mundo certo. Aí eu expliquei o meu ponto de vista, eu falei, sabe qual que é a questão para mim? É que eu ficaria muito insegura. Hoje a gente se ama, a gente tá super bem, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E caso você estivesse morando aqui sem contribuir com o valor da casa, eu ficaria muito insegura de repente você ficar um pouco aqui por falta de condições financeiras de se mudar, por exemplo. Eu queria que você tivesse muita autonomia para ir para qualquer lugar, então de repente que isso não fosse um fator. Por que eu estava falando isso? Porque já tive experiências passadas, né? De eu depender, às vezes de estar morando com colegas e eu ficar sem grana e depender de ficar lá mais um pouco mesmo sem conseguir financeiramente. Então, cada pessoa tem uma história que construiu o jeito dela ver o que ela está contando. Eu acredito que o Caio Castro, por exemplo, quando ele fala que ele não quer ter a obrigação, eu super concordo com ele. Super concordo, ele não quer ter a obrigação, até porque isso pressiona homens que às vezes estão sem dinheiro a terem que pagar uma coisa ou a não convidarem uma mulher que eles querem para sair, que eles querem sair, né, do tipo, às vezes poderia convidar para uma coisa mais simples, para um passeio no parque, para coisas que são menos onerosas, com medo de ter que pagar uma conta que às vezes eles não vão bancar. Claro que eles poderiam também se expressar sobre isso, mas existe aí toda uma cultura de que a mulher não pode pagar ou não pode ganhar mais. A gente sabe como é essa cultura no Brasil. Então tem aí uma coisa que pressiona um pouco também o homem para sempre pagar e que ele está questionando. Já o que o Felipe Neto falou de que as mulheres gastam mais em tudo, para se arrumar, para pintar o cabelo, para maquiar, que tudo para as mulheres custa mais, também é verdade. Então, vamos para além do certo e errado. Se eu for sair com o Caio Castro, a conversa vai ser uma. Se eu for sair com o Felipe Neto, a conversa vai ser outra, sabe? Ou com pessoas que têm esse perfil. Então, o lance é como que eu puxo essa conversa. Claro, eu falei aqui de uma situação de casamento, onde a gente já tem mais intimidade. Às vezes, uma pessoa que você não conhece, nunca viu, você vai encontrar no lugar, é mais difícil. Eu, geralmente, já converso isso no começo, do tipo, dependendo de para onde a pessoa me convida, se for um lugar que eu conheço, eu já vou preparada para dividir essa conta.
Se for um lugar que eu não conheço, eu busco dar uma olhadinha, eu até pergunto, olha, mas como que é lá? É um lugar mais, tipo, tem que se arrumar muito, como que funciona esse lugar que eu não conheço? E se eu não estiver em condições de arcar com isso, pelo momento da minha vida, pelo momento do mês, nem sempre você tem grana, eu falo, olha, eu tô achando esse lugar meio chique, não tô podendo nesse momento. Aí a pessoa pode me oferecer, não, fica tranquila, você é minha convidada, eu vou pagar pra você. E mesmo assim pode ser que você não tope, tem gente que não topa. Eu já tive pessoas com quem eu saí e a pessoa disse, olha, mas eu prefiro ir num lugar que eu possa pagar, me sinto mais confortável. Então não é só sobre você falar o que você pensa, mas também sobre você escutar com atenção o que a pessoa está dizendo. Porque você não quer que ela fique desconfortável. Ai, mas eu pago, vamos que eu pago. Tem gente que não vai topar isso naquele momento, naquela circunstância, naquela condição, por estar conhecendo você. Então, a disposição para conversar coisas difíceis é que vai nos aproximar, nos conectar. E não é fácil mesmo, mas a gente precisa tentar. Eu não sou muito fã, particularmente, daí ó, vem as opiniões, que não devem interessar, cada um tem a sua, mas, por exemplo, eu vou muito no forró, vocês sabem que eu amo um forró. Se a pessoa me fala no forró, posso pagar uma água pra você? Eu falo, não, obrigada. Eu já vou pronta pra poder gastar o que eu achar necessário. Porque muitas vezes, e aí a Giovana, que também fez vídeo sobre isso, ela é maravilhosa, tá certa também, porque ela falou o quê? Muitas vezes, quando a gente aceita que o outro pague, muitos homens entendem que a gente tem que retribuir com o nosso charme, com o nosso sorriso, com o nosso corpo, que a gente tem que ficar com eles, porque eles estão pagando. Também é real, você vê? Tudo isso tá certo e tudo isso pode estar certo ou errado de acordo com quem tá conversando ali. Então eu não gosto, porém já teve momentos em que eu saí que eu tava muito dura de grana, que eu só tinha dinheiro pro ingresso. E que se a pessoa me oferecia, eu falava, graças a Deus, sim, muito obrigada, porque eu estava precisando daquilo naquele momento, e lidava com isso de outra forma. Então sempre a gente precisa levar em consideração a condição financeira da pessoa naquele momento. E quero dar mais um exemplo de casamento. Eu tenho uma amiga que está casada há 15 anos já, e eu acho que ela estava casada há uns 3 anos quando o marido recebeu uma proposta para trabalhar fora do país. E para os dois ia ser legal, ela também queria morar fora, eles foram, só que só ele estava trabalhando, e nunca na vida ela não tinha trabalhado. Durante toda a faculdade ela trabalhou, a gente fez faculdade junta. E um dia ela veio falar comigo, Shelly, eu tô enlouquecendo, porque para eu comprar um mods eu tenho que ir lá pedir dinheiro para ele. Então assim, um casal super bacana, que se dava muito bem, mas que não estava conseguindo conversar sobre o assunto. E aí eu até pedi orientação, porque eu participo de um grupo coordenado pela Helena Martins, que é a Ordem Princípio e Luz, ela é psicoterapeuta. E ela tem um jeito muito específico de ajudar os casais a lidarem com dinheiro, porque isso é um problema gigante, gente. Não é porque você casa com a pessoa, porque você ama, ou porque você conhece ela há anos, amizades se desfazem, um monte de coisa se desfaz por causa de dinheiro. Dinheiro é uma coisa para lidar na vida. E aí fui falar com ela, o que ela sugere quando uma pessoa do casal está sem uma fonte de renda formal? Geralmente essa pessoa está fazendo coisas na casa, enfim, mas não está trabalhando no sentido formal, é que se estabeleça um salário para essa pessoa, uma mesada para essa pessoa, para que ela não tenha que ficar pedindo um dinheiro, às vezes para tomar um café com uma amiga, para fazer uma coisa que ela precisa. E eu nem tô falando dos dinheiros da casa, tipo fazer mercado e tal, porque ela me disse que quando ela ia pedir um dinheiro, ele perguntava para quê? E ela falava, Shelly, eu tô me sentindo muito mal. E eles tiveram que fazer uma conversa sobre isso. Então, desde aquela época, eu já pensava em como conversar sobre isso. Então, vamos puxar essa conversa, fazer isso ser menos tabu. Se você não resolve essas questões financeiras, não aprende a conversar sobre dinheiro, as suas relações ficam muito difíceis. Porque eu viajei agora, vocês viram as imagens da viagem, eu viajei com um amigo, fiz uma super viagem com um amigão meu que é casado, e nós fizemos uma viagem super legal. Então a gente tinha que negociar tanta coisa, a gente teve que negociar finanças, teve que negociar trajetos, teve que negociar com os nossos afetos para que eles não ficassem inseguros com a nossa viagem, né? Então são tantas negociações, tudo na vida é negociação, gente. Então bora conversar sobre quem paga a conta, ao invés de pegar um conceito e falar, não, é desse jeito. Existem situações, e sempre considere que a outra pessoa pode não ter condições naquele momento, especialmente se você não conhece ela. Uma colega minha falou, não, mas eu sei com o cara, ele tinha um salão de beleza, ele podia pagar. Eu falei, mas onde fica esse salão? Qual é o ticket desse salão? Como será que passou esse salão na pandemia? Não é porque ele tem um salão que necessariamente ele tá com grana para bancar tudo. E às vezes é difícil falar que tá sem dinheiro, então vamos normalizar a gente estar sem dinheiro e normalizar falar isso pra pessoa e negociar com ela como vai funcionar. Beleza? Mandem suas dicas de como vocês
trabalham essa questão, como vocês puxam essa conversa, porque eu acho ela, assim, fundamental.